Maurício, começa a caçar as fotos do Muzi novo aí. Vixe. Com Eu acho 11 que anos. tem uma- E por quê? O que te deu, assim, do tipo... Como é que a musculação, a academia entrou na sua vida? Pô, Renato, eu assisti Conan, né? Eu olhei aquele maluco Conan é a nossa daquele geração, tamanho. né? Cara, eu olhei aquele maluco daquele tamanho, fazendo aquelas coisas. E eu sofria bullying pra caramba, né? Magrinho? Nossa, magrinho, pequenininho, branquelinho. Meu, eu tinha 300 apelidos. Minduim, Pouca Pena, Ramelinha. Pequenininho e branquinho. Eu tinha um monte de apelido. E assim, eu era sempre quietinho, né? Pra você ter uma ideia, sabe o Kenny do South Park? Aquele molequinho que... Oh my God, somebody kill Kenny. Isso, que usa o capuz fechado na cara. Eu era daquele jeito, cara. Eu era daquele jeito. Escondido. Aí eu olhei o Conan, eu falei, caralho, o cara é grande, velho. Quero ver eu desse tamanho alguém me sacanear na escola. Quero exatamente isso. Pô, apanhei na perua. Eu sou dessa época. E eu não tinha choro. Minha mãe falava pra mim, cara, você apanhou, você tá errado. Você tá errado, você apanhou. É esse que é a conversa. E aí, pô, eu assisti Conan e falei, meu, tem que fazer isso. Minha mãe teve que escrever um papel me autorizando a fazer exercício. Porque, meu, tão novo que não você podia deixar. Academia, pensei em academia em 1992, se o povo ia deixar um moleque de 11 anos treinar. Que, mano, né? Eu fui ter o meu primeiro treino mesmo, eu já tinha uns 13, 14. Por quê? Porque quando eu entrei na academia com aquela cara de sagui, né? O que o instrutor me falou? Porque o profissional de educação física, ele não gostava de sala de musculação. Ele tava na escola. Ele achava que era... Então, o profissional de educação física, ele achava que era demérito. Né? Por exemplo, eu lembro que na época a Marília tinha um time de bicicleta, de ciclismo. Meu, o treinador proibia que a galera fizesse musculação. O pessoal que treinava esportes no clube, né? Eu treinava no Iara Clube, né? Ou tinha que fazer estritamente aquilo que o treinador tinha falado. Ele não podia sair uma linha. Ah, mas eu quero desenvolver mais força, mais potência. Não, você vai fazer isso que é o treino do time. Não tinha coisa personalizada, porque na cabeça dos caras ele ia treinar, ia ficar pesado, perder flexibilidade, ia ficar duro, ia perder velocidade. Era essa a cabeça que dominava. Então quem que cuidava da academia? Era prático, né? Era o sujeito que tinha aquela instrução que foi recebida, né, Olha que isso foi até o final da década de 90, hein? Pois é. Era isso daí. Olha só. E eu já treinava, hein? Pensa só. Já treinava aí já. Primeiro colegial, eu tinha 13 anos, 12 anos, sei lá. Uma coisa assim. Cara, era triste, era duro. Mas eu já olhava, por exemplo, já procurava as camisetas que apareciam um pouquinho melhor, que via que você tava mais fortinho, eu já tinha essa noção. Mas, Quando garoto, assim, logo que você entrou na academia, além de Arnold, você tinha ali aqui os seus ídolos pessoais ali, quando garoto? Ou quando você foi avançando? Quais foram suas primeiras inspirações ali? Tá, vou te falar cada um e vou te falar a causa deles. Que eu acho que é muita gente. O Arnold, porque é o físico mais impressionante que a gente viu. Filosofia, né? Bruce Lee. Cara, eu assisti Operação Dragão, acho que milhares de vezes. Milhares. E de desenvoltura, Jean-Claude Van Damme. Caramba, meu, tudo é sempre a mesma coisa. É. Eu também a mesma coisa. Quantas vezes você assistiu Bloodsport? Aliás, quantas vezes você assistiu o Grande Dragão Branco? Grande Dragão Branco. Cara, Perdi as muito contas. bom, mas tijolo não revida. Cara, se você é um Tanaka, mostre-nos o Jinma, o toque da morte. Porra, velho. Assisti milhares. Teve uma época que eu assistia toda vez que eu chegava em casa. Minha mãe já sabia. A fita de VHS já tava gasta, não tinha cor, cara. Ficava fazendo chuvisco. E eu chegava em casa e assistia. Eu sabia todas as falas de cor. As pessoas que estão assistindo essa live, na sua grande maioria, assistiram na sessão da tarde. Nós assistiram no Super Cine. Era inédito. Na Terça Nobre. Na Terça Nobre. Cara, a gente assistia Tela Quente. Tela Quente. Nossa, existe De Tela segunda. Quente, cara? Ainda existe Tela Quente, Maurício? Renato, eu não tenho mais tempo de assistir TV. A gente assistia Tela Quente na segunda e assistia a Sessão das 10. E, meu, eu assisti Exterminador do Futuro, por exemplo, na Sessão das 10. Eu assisti, eu também. Aí eu assisti de novo, porque reprisava, né? Passava a Sessão das 10 e passava logo depois na sequência. Eu assisti 2 vezes, falei, é do Schwarzenegger. Achei uma foto do Muzi novinho. Olha lá, ó. Você vê Parece sério.
Parece a Clara. Filho de holandês. Parece a Clara, né, cara? Aquela coisinha. Mas era isso daí. Você acha que isso daí não sofria bullying na escola? Pelo amor de Deus. Quem é Muzi? É o meu irmão. Meu irmão tinha essa mania de andar nas minhas costas. Era o lugar que ele mais gostava. Eu sempre fui um cavalo. O Gui? Né? Exatamente. Então eu fui o cavalo dele durante muito tempo, né? Hoje ele tem outro cavalo. Ele tem um cavalo que chama Nelson. Não me pergunta por quê. Ele tem um cavalo. Que chama Nelson. Nelson. Agora, cara, não sei por que ele está chamando de Nelson. Muzi, quando veio em você a inspiração para medicina? Isso é uma escolha de garoto? Isso é uma escolha de adolescente? Ou isso é uma escolha já entre a adolescência e ali a fase adulta? Foi uma escolha de garoto e assim, é como toda escolha pra gente, é uma escolha emocional, né? Eu queria me aproximar de uma dor que eu tinha. Minha mãe tinha uma depressão muito grave, né? Hoje, graças a Deus, está tratada, né? Mas foi a primeira coisa que eu resolvi quando eu entrei na faculdade, né? Eu entrei na faculdade, fui falar com a minha professora de psiquiatria, né? Ó, eu tenho um caso assim. Ela, sério, mas quem? Eu falei, minha mãe. Traz que eu vejo. Minha mãe foi acompanhada durante anos na Escola Paulista de Medicina, no SUS, né? E foi quando resolveu a depressão dela, né? E ela melhorou, mas eu convivi isso minha infância inteira. E eu sentia aquela dor de ver que minha mãe estava sofrendo. E eu não podia fazer nada. E eu acho que muitas das escolhas são os problemas que a gente quer para resolver. E eu acho que todas as profissões, sabe, Renato, elas vêm de um fundo onde você acaba oferecendo para as outras pessoas habilidades que você adquire cuidando de você mesmo. Por exemplo, você sabe de onde veio a luva de látex? Não tenho ideia. A luva de látex é uma invenção de Halsted. Quem era Halsted? Era um cirurgião alemão que a esposa dele tinha alergia ao iodo. Porque como é que o cirurgião operava naqueles idos, né? Eles pegavam, lavavam, punham a vestimenta cirúrgica e lavavam a mão com iodo. Só que a esposa dele tinha alergia e ela tinha lesões terríveis por causa disso. Então o que ele fez? Ele desenvolveu a luva de látex para ela poder operar com ele. Que legal. Então tem muita coisa na medicina que na verdade é a busca da cura para si, né? Se você for ver, o mito da medicina é assim, né? A ferida que nunca cura, né? Do centauro, do Quiron. É a lenda de Asclépio e Quiron, né? Asclépio, ele é tido como na mitologia o pai da medicina, né? Ele foi entregue, ele era semideus, filho de um deus com uma terrena, com uma humana, e ele foi entregue a Quiron para ele ser cuidado e escondido, porque por ciúmes uma deusa queria matá-lo. E Quiron cuidou. E quem era Quiron? Quiron era o centauro que tomou uma flechada envenenada e que era para matá-lo. Então, uma flechada envenenada com veneno de medusa e era para matá-lo. Mas ele, na busca da cura para essa lesão fatal, ele conseguiu sobreviver, mas a lesão nunca fechou. E vem disso a medicina. E Quiron ensinou a Asclépio a medicina a partir desse conhecimento próprio que ele tinha desenvolvido por conta dos séculos que ele tentou se curar daquela lesão intratável, né? E a medicina é um pouco assim, né? Essa ferida que nunca cura. Por que a gente fala que de médico e louco todo mundo tem um pouco? Primeiro porque ninguém sabe o que você é capaz de fazer quando você está no seu limite, né? Aí vem a história do louco, né? E médico? Porque todo mundo tem uma ferida. E se todo mundo tem uma ferida, o que é o ímpeto normal é você atender essa ferida quando você observa uma pessoa. Porque, na minha parca opinião, é quase como se você pudesse curar a si mesmo. Quando você está na academia, você vê uma pessoa mais jovem treinando, que você vê que ela não tem instrução, que ela está com pouca instrução. Você não vai lá e ajuda? Ansiosa para ir lá, chegar nela. Isso já fiz tanto disso, né, Maurício? Exato. Gravando. Isso é uma ferida que nunca cura. Para você é uma ferida, por quê? Quem que você queria? Você queria ter alguém que fizesse isso por você. Então, na verdade, eu acho que a escolha da profissão vem daí. Eu tive um problema de saúde na minha família, com uma pessoa, né, que eu mais amo no mundo, né? Uma das pessoas que eu mais amo no mundo, né? E que, cara, isso com certeza influenciou todas as minhas escolhas daí para diante. Você teve a aprovação dos seus pais na sua decisão?
Minha mãe achava bonito, só que ela tinha medo porque ela achava que eu não ia conseguir passar na faculdade. Né? Minha mãe me subestimava um pouquinho. Meu pai, ele virou para mim e falou assim, eu acho excelente você vai fazer medicina, teu avô ia ficar muito feliz. Aliás, teu avô podia construir um hospital para você, só de você falar isso daí. Eu posso te comprar uma aspirina, né? Mas você vai ter que fazer uma faculdade pública, porque eu não tenho dinheiro para te pagar não, moleque. Seu pai era vivo? Sim, meu pai é vivo até hoje. E mesmo. Não, seu pai não, perdão, seu avô era vivo. Não, meu avô falecido. Meu avô faleceu, eu não cheguei a conhecer meu avô, pra você ter uma ideia. Porque meus pais eram temporões, né? E o seu avô acabou. Seu pai acabou não se beneficiando tanto assim vamos dizer assim, da herança do seu avô. Meu pai nunca contou com isso, sabe, Renato? Ele tem algumas coisas que são de herança, mas eu acho que meu pai, ele faz uma coisa muito certa. Ele me deu tudo o que eu precisei. Mas o que era luxo, ele me mandou conquistar. Legal.